O Deus do inesperado. Adoração humilde em um lugar imprevisível. Onde você gosta de adorar? Alguns preferem uma majestosa catedral, outros uma simples capela. Mas será que a primeira escolha de alguém poderia ser um estábulo? Contudo, após ouvir a mensagem dos anjos, a primeira reação dos pastores foi encontrar o estábulo onde Maria havia dado à luz a Jesus, o Salvador. Para mim, isto apenas confirma que o nosso Deus é o Deus do inesperado. E poucas coisas poderiam ser mais inesperadas do que o Rei do Céu nascer num estábulo. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Muitas vezes já ouvi as pessoas usarem várias formas diferentes da seguinte expressão: Você não é definido por aquilo que acontece com você, mas por sua reação ao que lhe acontece. Suspeito que essa afirmação seja verdadeira, em áreas da vida tanto boas quanto ruins, alegres e dolorosas, empolgantes e assustadoras. Nossas reações revelam quem somos, apesar das palavras. A reação dos pastores foi, primeiramente, adorar e, em seguida, contar o que tinham visto. E, vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Lucas 2, 17, 18. Os pastores não foram somente os primeiros a ouvir, foram também os primeiros a contar a mensagem do Natal. Com seus corações cheios de admiração por aquilo que haviam experimentado, eles compartilharam esse prodígio com os outros, contando-lhes toda a história incrível sobre os anjos, a glória e o bebê. Esta é a verdadeira adoração. Ajoelhar-se diante de Cristo para capacitá-lo a colocar-se diante de outros e proclamar a glória e a salvação que vem dele. Uma vez humildes e silentes na presença do Rei, podemos então falar ousadamente a todos que precisam ouvir. E pensar que a experiência de adoração aconteceu num lugar tão inadequado, numa noite tão inverossímil, envolvendo os homens mais improváveis. Celebração do coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Lucas 2, 20. Estes homens simples, escreve o comentarista Adam Clarke, tendo a prova satisfatória de que as boas notícias eram verdadeiras e sentindo uma influência divina em suas mentes, retornaram ao cuidado de seus rebanhos, glorificando Deus pelo que ele lhes havia mostrado e pela bem-aventurança que sentiram. Que motivos para a contemplação! Que motivos para o louvor! Antes proscritos, os pastores agora tinham sido aceitos. Antes eram considerados inadequados para o templo. Agora se colocavam ao lado de profetas e sacerdotes para celebrar a chegada da esperança das eras. Os pastores celebrando no nascimento de um cordeiro. O que poderia ser mais adequado? Há muitos anos, liderei um grupo de estudantes numa viagem por Israel e uma de nossas paradas, é claro, foi Belém.
Tivemos uma sessão de estudos bíblicos num lugar de contemplação conhecido como os Campos dos Pastores. O grupo teve a oportunidade de investir algumas horas em compras nas lojas mundialmente famosas de produtos de madeira de oliveira. Eu fui um dentre os muitos que compraram presépios feitos desta madeira. O custo dos presépios dependia da delicadeza do entalhe. Alguns eram tão rusticamente cortados que era quase arte abstrata, enquanto outros eram tão realisticamente moldados que as personagens pareciam vivas. Pastores celebrando no nascimento de um cordeiro. O que poderia ser mais adequado? Mais tarde, enquanto nosso ônibus de turismo nos levava de volta a Jerusalém, passamos novamente pelos campos dos pastores. Com meu presépio de madeira em mãos, pensei nos acontecimentos daquele dia e no que aconteceu no primeiro Natal. E conforme passávamos pela área onde os anjos visitaram os pastores e proclamaram a chegada do rei, pensei na letra de uma de minhas canções favoritas do Natal. Na pequena vila de Belém repousava um dia uma criança, e o céu brilhava em uma santa noite. Oh, ali onde Jesus dormia! Um nascimento humilde, mas quanto naquele dia Deus nos deu, da manjedoura que o caminho abriu, caminho perfeito e santo. Aleluia! Os anjos cantaram. Aleluia! O som ressoou. E o céu brilhando em uma noite santa era o aniversário de um rei. Passando por aqueles campos montanhosos, salpicados de rochas, terreno acidentado e ainda ocupado por ovelhas dispersas, estavam palavras familiares, acrescentaram riqueza e fizeram muito sentido. E conforme eu olhava para as colinas e tentava visualizar essa noite santa há tanto tempo, nosso guia pediu ao motorista que estacionasse o ônibus. Parados às margens da estrada estavam dois meninos, de 12 ou 13 anos, não mais, com um pequeno cordeiro. Eles eram pastores de Belém. 2000 anos após o anúncio do nascimento do Filho de Deus ter sido entregue aos pobres pastores, esquecidos, proscritos, estes dois pastores ainda trabalhavam nos campos e guardavam os seus rebanhos. Enquanto os meninos andavam pelo corredor do nosso ônibus, quase todas as pessoas colocaram a mão na cabeça do pequeno cordeiro. Foi um momento maravilhoso. Os pastores dos campos dos pastores apresentando um cordeiro. Mais de 2000 anos depois, continuamos a celebrar o cordeiro e nos juntamos aos pastores, que foram os primeiros a celebrá-lo. Qual será a sua reação? Os anjos e os pastores que testemunharam os acontecimentos que envolveram o nascimento de Cristo nos deixam com um legado de reações que foram intensas e emocionadas, enquanto eles contemplavam o Cristo bebê e glorificavam o seu Pai Celestial. Temos o grande desafio de incluir em todas as nossas celebrações de Natal a exaltação e a adoração. Se assim fizermos, evitaremos todo o brilho e o glamour da época natalina que se tornou cada vez mais comercial e secular, e nos lembraremos da beleza daquele que é o significado do Natal. Contentamo-nos com os benefícios e as bênçãos do Natal, mas Cristo é o Natal.
Apreciamos os presentes e os enfeites dos presentes de Natal, mas Ele é o Deus eterno, que traz a verdadeira alegria e a vida eterna. É verdade que a nossa atenção pode ser absorvida pelos lindos presentes embalados em papéis decorados e pelas listas de presentes. Mas o bebê envolto em panos no seu nascimento ainda é o maior presente de todos. É este Jesus, o Rei, que anuncia a paz, a quem Deus quer bem. Da Virgem eleita é filho, Jesus, que nasceu em Belém. Neste dia de Natal e em todos os dias, ó, vinde e adoremos a Cristo, o Senhor.